Oi gente, hoje é o primeiro dia do outono e eu decidi trazer 5 obras que são a cara dessa estação e são obras que eu gostei bastante e eu acho que você vai gostar também. A minha primeira indicação é o livro Novembro 9, da Colleen Hoover, onde a Fallon conhece o Ben, um aspirante escritor, bem no dia da sua mudança de Los Angeles para Nova York. A química entre eles é algo instantâneo e faz com que eles passem o dia juntos. A vida atribulada de Fallon faz com que isso se torne uma grande inspiração para o Ben, e ele usa isso para escrever em seu novo romance. A mudança de Fallon é realmente algo inevitável, só que eles prometem se encontrar todo ano, sempre no mesmo dia. Só que aí Fallon começa a se questionar se isso realmente não é um conto de fadas e isso é somente uma inspiração para o Ben escrever e nada mais. E aí ela começa a questionar se essa história pode ser considerada uma história de amor ou uma história com o coração partido. Uma coisa que eu gosto muito nos livros da Colleen Hoover é que ela consegue ir muito além do que a gente imagina. E essa é uma história que me prendeu do começo ao fim e que conquistou meu coração por completo e me fez amar cada virar de página. O livro ele é narrado em primeira pessoa e os capítulos são divididos no ponto de vista da Fallon e do Ben, e todas são narradas no dia 9 de novembro. E esse é um livro que vai além do romance, é um livro que ensina a superar suas cicatrizes, sejam elas visíveis ou não, e também ensina a perdoar. Então esse é um livro que vai trazer sorrisos, algumas risadas, lágrimas e afundar o coração e até mesmo despedaçar, mas que vai tirar seu fôlego por todos os acontecimentos e não vai te deixar com vontade de parar de ler até chegar à última página. Tempo de Regresso é um dos meus livros também queridinhos da Kirsten Hanna e eu amo a escrita dessa autora. E nessa obra nós vamos conhecer duas irmãs, a Claire e a Megan. Elas são irmãs, mas não conversam há anos, e isso aconteceu devido a um problema de família que elas enfrentaram ao longo da vida, principalmente em questão de que a mãe nunca se importou com elas, sempre preferiu a fama. A Meg, ela é atormentada pela tristeza e pela solidão. Apesar de tudo ter acontecido anos atrás, ela ainda não consegue lidar com os conflitos internos, tomou decisões difíceis que a separou da irmã. Hoje, ela é uma advogada de sucesso, trabalha em casos de divórcios e não acredita mais em amor. Já a Claire, uma mulher de 35 anos, está apaixonada pela primeira vez. Em poucos dias, ela decidiu se casar e teria que enfrentar a irmã mais velha, principalmente em ouvir sobre como um casamento pode ser um fracasso total. Apesar da Maggie não acreditar que o amor é duradouro e Claire ter medo de se decepcionar, esse casamento será o elo que conectará essas irmãs após uma década. Elas vão se tornar algo que haviam esquecido, uma família. O problema é que, ao longo desse processo, muitas coisas vão acontecer, onde elas vão enfrentar diversas situações delicadas e até mesmo de dor. O livro, ele é intercalado na visão das duas irmãs, então fica fácil da gente se conectar com a história, entender todos os dilemas, medos e anseios de cada uma. E tudo isso, a forma como a Kirsten Hanna apresenta todas essas questões, faz com que a gente entenda perfeitamente o lado da Meg por ter enfrentado uma adolescência difícil e não acreditar mais no amor, mas também a gente consegue entender o lado da Claire de ser uma mulher esperançosa, de ter uma coisa que ela nunca teve em sua vida. E quando eu achava que a leitura já estava boa, ela ficou ainda melhor. Nas últimas 100 páginas, eu simplesmente não conseguia parar de ler, porque eu precisava saber o que aconteceria a seguir. O livro definitivamente é uma montanha-russa de emoções. Então, Tempo de Regresso é aquele livro com muitas mensagens importantes. Fala sobre os erros que cometemos por amor, como o amor é o ato mais forte e poderoso, em como ele pode ultrapassar qualquer barreira e qualquer sofrimento. Um vínculo que somente irmãs podem compartilhar. Minha terceira indicação é de um autor que eu gosto muito, através de um livro dele que eu entrei para esse universo da literatura. E é o livro Almas Gêmeas, do Nicholas Sparks. E nesse enredo nós vamos conhecer a Hope e o True. Hope tem 36 anos e namora com o mesmo homem há 6 anos. Mas acredita que seu relacionamento não irá passar disso, pois não consegue enxergar um futuro para eles, já que quando o assunto é casamento, eles brigam e terminam. Mas o seu relacionamento não é a única coisa que a incomoda nesses últimos anos. Seu pai está doente, ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa e os médicos acreditam que não há muitos anos de vida para ele. Então ela decide que precisa passar um tempo na sua casa na Carolina do Norte para tomar decisões em relação à sua vida. Porém, o que era para ser dias tranquilos naquela cidade, um homem aparece na casa ao lado, que é o True. Ele nasceu em Zimbábue e vive até hoje por lá. É separado e tem um filho de 10 anos e decidiu que era hora de encarar o seu passado e conhecer o seu pai biológico. E somente uma pessoa é capaz de dar essas informações que ele precisa. True também acreditava que seriam dias tranquilos, já que era sua primeira vez nos Estados Unidos. E aquela parte onde ele decidiu ficar era praticamente deserta.
Mas ao se deparar com um cachorro que parecia atropelado na praia, ele foi direto ao encontro e saiu à procura do dono. O que ele não esperava era encontrar uma mulher linda sozinha naquele local e logo estariam conversando como se fossem velhos amigos. E aí uma eletrizante ligação surge entre eles, mas há diversos motivos que impedem que esse sentimento se manifeste e passe para algo maior. Esse livro ele traz muitas emoções. Pela primeira vez o autor escreveu no prólogo como iniciou a sua história, que se encaixou perfeitamente no decorrer dos capítulos, assim como no epílogo que deixa o leitor curioso por mais e até mesmo chocado. É algo realmente emocionante. E os capítulos eles são narrados em terceira pessoa e sempre intercalando nos momentos entre os dilemas de Hope e nos momentos de True. E tudo isso de uma maneira muito fluida, me deixando aflita para saber como tudo iria acabar, já que a primeira parte me deixou com aquela sensação de preciso de respostas. Almas Gêmeas é um livro que ele aborda as facetas do amor, os arrependimentos e a esperança. Um amor que é capaz de suportar anos, enfrentar obstáculos, doenças e deixar a esperança sempre viva. É um livro que me deixou completamente apaixonada e eu tenho certeza que você vai gostar também. Minha quarta indicação é o livro Os Segredos da Felicidade, de Lucy Diamond. E nessa história nós vamos conhecer a Rachel, que é considerada uma irmã bem-sucedida, pois tem um casamento feliz, 3 filhos e uma casa grande, além de uma carreira invejável. Por outro lado, a gente conhece a Becca, que não vê futuro em nenhum de seus empregos, divide um apartamento precário com sua colega e já desistiu de encontrar o amor. Apesar delas nunca terem se dado tão bem, com o passar do tempo elas acabam perdendo contato, mas um certo dia Rachel não volta para casa e seus filhos acabam ligando para Becca ajudá-los. E é quando ela vai perceber que a sua irmã não é tão perfeita quanto aparenta ser. Mas para desvendar os segredos de Rachel, Becca será forçada a encarar algumas verdades sobre a própria vida e o futuro incerto. Ela perceberá que às vezes a felicidade pode estar nos lugares mais inesperados. Nessa obra eu percebi que independente da Rachel e da Becca não serem as irmãs mais conectadas do mundo, ainda assim uma está ali para a outra no momento que elas mais precisarem. Mostra que são coisas naturais da vida, mas quando amamos e nos importamos com alguém, nenhum obstáculo ou qualquer outra coisa é capaz de impedir essa conexão. Além disso, a felicidade está realmente onde menos esperamos. Muitas vezes planejamos a nossa vida de uma forma ou simplesmente nunca imaginamos como podemos ser felizes de uma outra maneira. Mas a vida acontece e nos surpreende. E a vida ela é uma caixinha de surpresas e às vezes é exatamente isso que a gente precisa. Precisamos enxergar além do que somos capazes. Precisamos encontrar a felicidade onde jamais imaginamos. Sem contar, as pessoas que estão de fora podem pensar que temos a vida perfeita, mas não sabem dos dilemas que enfrentamos e é normal que isso aconteça. Porém, vale lembrar que a vida de ninguém é perfeita. Ninguém é perfeito. Sempre buscamos a melhor maneira de viver em paz, em harmonia e com felicidade. E é exatamente essa mensagem que o livro proporciona. Então, intercalada entre a visão dessas duas personagens, Lucy Diamond conseguiu me deixar completamente envolvida nessa trama. A gente consegue se conectar, entender os dilemas de cada uma e como a vida seguiu naquele rumo. Afinal, nossas decisões sempre afetam a nossa jornada de alguma maneira. Então, para quem busca uma leitura envolvente, para deixar o coração quentinho, eu super recomendo essa obra. Minha quinta indicação é o livro Agora e Sempre, da Judith. Esse foi meu primeiro contato com a autora e eu gostei muito da sua escrita e da forma como ela trouxe essa narrativa. Nessa história, a personagem principal, a Vitória, ela perdeu seus pais em um trágico acidente. Imediatamente, ela é enviada para a Inglaterra, onde ela precisa reivindicar o seu lugar na sociedade inglesa. Porém, assim que ela chega na propriedade de Jason, seu tio Charles já a enxerga como a mulher perfeita para o seu sobrinho. A má fama do Marquês é algo que percorre aquele lugar. Isso é algo que, claro, assusta a Victoria. Ela jamais imaginou que ele seria alguém tão frio e cheio de amargura, mas ninguém consegue desvendar que por trás disso tudo existem lembranças de um passado doloroso e atormentador. Apesar de todo o sofrimento, a incapacidade de acreditar novamente no amor e todas as diferenças entre eles, juntos eles vão descobrir como enfrentar inúmeros obstáculos e até mesmo como conter um coração que começou a palpitar mais forte. Como eu falei, esse foi meu primeiro contato com a escrita da autora e eu fiquei completamente envolvida na trama. Além de tudo, ela apresenta todas as questões de época e é realmente muito boa a forma como ela traz tudo isso no enredo. Ela soube como narrar perfeitamente todas as descrições dos cenários envolvidos e todos os elementos da época em cada capítulo. E apesar de ser um desfecho previsível, ainda assim é uma obra que conquista em cada virar de página, despertando a curiosidade para o próximo capítulo. Fiquei tão envolvida com a trama e com todos os acontecimentos que eu não sentia vontade de parar de ler esse livro. Realmente é um livro que envolve muito para quem curte o gênero de romance
romance de época, romance histórico, ou que quer iniciar em leituras assim. Agora e Sempre é o primeiro livro de uma trilogia, mas ele pode ser lido de forma independente, pois os outros livros apresentam outros personagens. E o que eu mais gostei aqui é que os personagens enfrentam diversos obstáculos, principalmente obstáculos que só o amor verdadeiro é capaz de vencer. E agora, como dica bônus, eu vou indicar um dos meus livros, que é o livro Uma Viagem Quase Perfeita, onde a gente vai conhecer a Flora, que é uma personagem que sempre quis viver um romance igual aos livros que ela lê. E mesmo desacreditada nesse sentimento, um fio de esperança ainda existe em seu peito. Por outro lado, a gente vai conhecer o Jonas, que não é tão apto à leitura, mas também sempre quis encontrar alguém que fizesse seu coração bater mais forte e pudesse viver o seu felizes para sempre. Então, quando o caminho deles acaba se cruzando, uma paixão quase arrebatadora surge entre eles. É quando uma viagem para Gramado, no Rio Grande do Sul, vai colocar em prova se o amor realmente pode acontecer de uma hora para outra. Como eu falei, esse é um dos meus livros, é uma novela com 155 páginas que eu publiquei em 2022 e é um dos meus livros assim que tem um apreço muito grande porque ele traz uma história bem emocionante para mim. Fica a minha dica para quem quiser conhecer a jornada de Flora e Jonas. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar ao longo desse vídeo, de conhecer essas 5 obras que eu acho que são ótimas para ler nesse outono e que tenham aproveitado a dica bônus também. Espero que vocês curtam bastante. E lembrando que o link de cada uma delas está aqui na descrição desse vídeo. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!